Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto de louvor, gratidão e adoração a Deus. Pega a sua Bíblia, convida a sua família. Vamos participar de um culto de louvor, gratidão e adoração a Deus. E eu quero convidar você para participar do culto. Não simplesmente assistir. Não é assistir. É diferente de assistir um filme. Assistir um filme, você pega uma pipoca, você pega um lanche, vai comendo e vai assistindo. É assim. Agora, participar de um culto de adoração a Deus é um momento, você e Deus, a sua família e Deus. Então não pode ter distrações. Você não pode participar do culto comendo pipoca, né, comendo lanche. Não. Você vai participar de uma forma direta com Deus. E é rapidinho também, é 25 minutos no máximo. Então pega a sua Bíblia, convida a sua família. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aceita agora o nosso louvor, adoração e gratidão. Revela-nos agora a Tua palavra, pelo poder do Teu sangue, Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Revela-nos agora a Tua palavra, que a Tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres. Em Cristo Jesus, Pai, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Repreenda todo e qualquer embaraço do diabo e do inferno. E dá proteção agora, dá livramentos agora. Em Cristo Jesus, com gratidão oramos. Amém e amém. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Lucas capítulo 4, também a partir do verso 1, tem o mesmo texto. E também Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. Fala do mesmo assunto. Então eu quero meditar com você nesta passagem. Então vamos ler? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então eu quero mostrar para você aqui neste texto algumas verdades, algumas realidades. A primeira realidade que eu quero te mostrar é a bendita pessoa do Senhor Jesus. A bendita pessoa do Senhor Jesus está aqui no texto. O nosso Deus também está aqui revelado no texto. E é interessante que o Espírito Santo também está revelado aqui no texto. Tem muita gente que tem dificuldade de crer na Trindade, mas aqui no capítulo 4, do verso 1 ao 11, está revelada a Trindade. Está revelado aqui o nosso Deus, está revelado aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, está revelado aqui também o Espírito Santo. Agora tem um quarto personagem aqui que também está revelado, que é Satanás.
E nós não podemos ignorar a realidade de Satanás. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de Satanás. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu quero chamar a sua atenção para estas verdades. E um tema interessante aqui nesta leitura, um tema interessante, nós podemos dar um tema: como vencer a tentação e o tentador. Como vencer a tentação e o tentador. Como? O verso 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós vencemos o tentador e a tentação. Quando meditamos na palavra de Deus, verso 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como vencer o tentador e a tentação? Ser conduzido pelo Espírito Santo, ser conduzidos pela palavra, ser conduzidos pela palavra de Deus. Como vencer o tentador e a tentação? Adorando a Deus, servindo a Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, um tema interessante. Podemos dividir aqui o texto certinho. Podemos dividir. Em toda a Bíblia nós encontramos a atuação de Satanás. Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 1, fala a mesma verdade. E podemos dizer aqui que Satanás, ele quis interferir na vida de Jesus, ele quis mudar o curso da história do Senhor Jesus, ele quis testar o Senhor Jesus. Tentação aqui, ser tentado, é ser testado. No grego, tentado é testado. Então Jesus aqui, ele foi testado. Por que Satanás resolveu tentar a Jesus? Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, ele testou Adão e Eva, e Adão e Eva foram reprovados. Você conhece o texto? Adão e Eva lá no jardim do Éden, abençoados por Deus, em comunhão com Deus. E Deus falou com Adão e Eva, falou: olha, vocês não podem comer do fruto proibido. Um teste de obediência. E de repente aparece Satanás também para testar Adão e Eva. E Adão e Eva foram vencidos pelo orgulho, pela prepotência, deram ouvido a Satanás, e foram vencidos por Satanás, foram derrotados por Satanás, e foram expulsos da presença de Deus. Então, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva foram testados por Deus, testados também por Satanás. Infelizmente, deram ouvido a Satanás e sofreram consequências terríveis. E no curso da Bíblia do Velho Testamento, nós vemos Satanás testando vários servos de Deus. Vemos também Deus testando os seus servos. Então, num teste, você pode ser aprovado ou reprovado. No capítulo 22 de Gênesis, Deus testou a fé de Abraão. E Deus falou com Abraão: pega o teu único filho, o filho a quem tu amas, e oferece-o em holocausto para mim, em sacrifício para mim. Foi um teste terrível. E todos nós sabemos da história. Abraão foi testado e aprovado por Deus. Abraão foi testado e aprovado por Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi, o rei Davi, foi testado por Satanás. E foi vencido por Satanás e sofreu consequências terríveis.
Davi foi um homem que foi tremendamente testado por Deus e testado também por Satanás. E Davi, em alguns aspectos da sua vida, ele foi testado por Satanás e ele foi vencido por Satanás. Foi vencido por Satanás. Mas a Bíblia nos diz que Davi reagiu e voltou-se para Deus e foi restaurado por Deus. Zacarias, no capítulo 3, o profeta Zacarias foi testado por Satanás. Zacarias foi testado por Satanás. Abra sua Bíblia aí, antes de Mateus aqui, o capítulo 3. Capítulo 3, o profeta Zacarias, que traz o nome do seu livro, ele foi testado por Satanás. Foi testado e me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita. Josué foi testado, Zacarias foi testado, e disse o Senhor, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda. Então o profeta Zacarias, o profeta Josué, foram testados por Satanás. Foram testados por Satanás. E aqui no texto eles venceram a Satanás, porque o Senhor repreendeu a Satanás. O Senhor repreendeu a Satanás. Então, no capítulo 4 de Lucas, no capítulo 4 de Mateus, Satanás, ele tentou a Jesus. Ele testou Jesus. Ele testou Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Por 2 vezes aqui Satanás disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, verso 3 e verso 6. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Então o teste aqui, o mesmo teste que Satanás aplicou em Adão e Eva, no jardim do Éden, o mesmo teste que Satanás aplicou em Davi, o mesmo teste que Satanás aplicou em Josué, em Zacarias, em vários personagens do Velho Testamento. Estou citando só alguns, mas praticamente quase todos os servos de Deus do Velho Testamento foram testados por Satanás. Alguns foram aprovados e outros foram reprovados no teste. Reprovados. E aqui Satanás está testando Jesus. E você pode até pensar, pastor, olha, comigo não. Né? Comigo não. Satanás, eu venço Satanás e não adianta Satanás tentar me testar, porque eu vou prevalecer. Olha, eu quero abrir os seus olhos, eu quero orientar você, eu quero mostrar para você através da Bíblia, que praticamente todos os homens da Bíblia foram testados por Satanás, e ainda hoje, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o diabo, os principados, as potestades, é contra o maligno. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Não pense você que você está imune. Não pense você que você está imune das tentações, dos testes de Satanás. Não pense você que a sua família está imune. Não pense. Porque se Satanás, nós vemos o agir de Satanás na Bíblia inteira. Satanás tentou a Jó, capítulo 1, capítulo 2. É um dos maiores testes que nós vemos no Velho Testamento. Jó foi testado por Satanás e Deus permitiu. E Deus permitiu. E no final da vida de Jó, não foi Satanás que prevaleceu,
Foi Deus que prevaleceu. Jó passou pelos testes e foi aprovado, e foi abençoado por Deus, e foi restaurado por Deus. E agora aqui Satanás está testando Jesus. Está testando Jesus. Satanás testou a Pedro. Pedro foi testado por Satanás. Aqui em Mateus capítulo 16, o próprio Jesus repreende a Pedro. O próprio Jesus. Então começou Jesus, capítulo 16, verso 21, mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito, nas mãos dos principais dos sacerdotes, dos escribas, que ele seria morto e ressuscitaria, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o inferno. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51, 52, 53, 54, Jesus venceu o diabo, o inferno, o pecado e a morte. E vamos ver o que Pedro diz aqui para Jesus. Vamos ver o que Pedro diz. E Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Olha, eu não vou permitir que de modo nenhum te aconteça tudo isso. E de repente Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas de Deus, mas você entende das coisas dos homens. Para trás de mim, Satanás. Satanás tentou impedir o plano de Deus na vida de Jesus. Novamente. É interessante notar aqui no capítulo 4 de Mateus, olha, no capítulo 4 de Mateus, no verso 11, então o deixou o diabo. Lucas é mais incisivo em dizer, por algum tempo. Olha, por algum tempo, a tentação não pararia. O teste não, em todo o ministério de Jesus, Jesus continuou sendo testado por Satanás. Em todo o ministério de Pedro, dos apóstolos, eles foram tentados por Satanás. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, olha, segundo aos Coríntios, capítulo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Capítulo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Leia comigo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, palavras do apóstolo Paulo, para que não sejamos vencidos por Satanás, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas ciladas, não ignoramos os testes de Satanás. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, praticamente em todas as suas epístolas, Paulo adverte, Paulo orienta a respeito de Satanás. No capítulo 4, aqui no capítulo 4 de Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, minha irmã, eu quero orientá-lo, eu quero abrir os seus olhos, eu quero que você entenda. De repente você, a sua família, pode estar envolvida em ciladas de Satanás, em laços de Satanás, e você não está percebendo. Você não está percebendo que Satanás está te tirando da presença de Deus, tirando a sua família da presença de Deus? Você tem que tomar cuidado. De repente, Satanás sutilmente está envolvendo você, a sua família, para derrotá-los, para frustrá-los, para tirá-los da presença de Deus.
Então você tem que tomar cuidado. E o propósito desta mensagem é que você não ignore os testes de Satanás, as armadilhas de Satanás. Não ignore. Satanás aqui no capítulo 4 de Lucas, podemos vir aqui no capítulo 4 de Lucas, capítulo 4 de Mateus, né? É mais ou menos o mesmo texto. Olha o que Satanás falou para Jesus. Transforma essas pedras em pães. O Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus, em Deuteronômio está escrito, Satanás. Está escrito. Está escrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Tem muita gente que só fica preocupado com o pão. Só querem pão, só querem dinheiro, só querem diversão, só querem trabalhar, só querem distração, e são tirados por Satanás da presença de Deus. Satanás, você sabe que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, verso 5. E disse-lhe Satanás, disse-lhe o diabo, dar-te-ei este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Às vezes nós ficamos preocupados com pastores coaches que igrejas dentro do modernismo hoje, igrejas dentro da teologia da prosperidade hoje, que fica oferecendo, induzindo as suas comunidades a tomar posse do mundo inteiro, da glória deste mundo, dos prazeres deste mundo. Eu fico preocupado, porque tudo isso foi oferecido a Jesus por Satanás. Então você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Esses pregadores coaches aí que induzem você a querer tomar posse da glória deste mundo, dos prazeres deste mundo, das riquezas deste mundo. Cuidado. Satanás ofereceu para Jesus. E aqui no capítulo 4 de Marcos, abra sua Bíblia comigo, olha, Marcos capítulo 4, Jesus explicando a parábola do semeador, a partir do verso 15. A partir do verso 14, o que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás, misericórdia, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Quem é que vem? Satanás. E Satanás rouba a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, são aqueles que ouvem a palavra, mas logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, e depois sobrevindo as tribulações, as perseguições, por causa da palavra, e logo se escandalizam, desistem. Quando vêm os testes, quando vêm as provas, eles não suportam as tribulações, as provas, e são reprovados. E tem outro que recebe a palavra como que entre espinhos, ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. Preste atenção, olha, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E vem Satanás
Meu irmão, pelo amor de Deus, não permitas que Satanás roube do seu coração as coisas de Deus, os tesouros de Deus que são eternos. Os tesouros aqui da terra são passageiros, são fúteis. Não permitas que a ilusão dos tesouros aqui da terra roube do seu coração os tesouros eternos, os tesouros de Deus que vão durar por toda a eternidade. Não permitas. Cuidado com as ciladas de Satanás. Satanás ofereceu para Jesus a glória deste mundo, as riquezas deste mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu quero terminar essa mensagem com Romanos capítulo 16, verso 20. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 16, verso 20. Vamos ler. O Deus de paz, em breve, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quero só chamar a sua atenção para Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus advertiu as 7 igrejas, praticamente as 7 igrejas. Tinha igrejas que tinham o trono de Satanás, eram induzidas por Satanás, eram induzidas pelo pecado. As 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas. Às vezes o diabo, ele não tem muito interesse. Ele não tem muito interesse até que você saia da igreja, mas que você seja envolvido com as coisas de Satanás. Tem muita gente que está na igreja, preste atenção nessa verdade. Preste atenção. Mas estão envoltos com as coisas de Satanás. Estão amarrados pelas coisas de Satanás. Até frequentam a igreja. Até vão à igreja, até acham bonito ir à igreja, mas estão enlaçados, amarrados, embaraçados pelas coisas de Satanás. É o retrato das 7 igrejas do Apocalipse, é o retrato. Depois você leia Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, leia. A igreja estava ali, mas Satanás também estava ali. Então, olha, cuidado. Romanos capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. E a graça do Senhor Jesus vai prevalecer. Então o Senhor Jesus disse: vai-te, Satanás. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, neutralizamos agora toda a obra maligna do diabo neste coração, nesta família. Senhor Jesus, que a tua graça prevaleça. Espírito Santo, que a tua graça prevaleça. Que a tua palavra prevaleça em cada coração, em cada família. Em Cristo Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, vai-te, Satanás. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.